Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá, meu nome é Eric Wilson. Em nosso primeiro vídeo, propus a ideia de usar em nós mesmos os mesmos critérios que nós, como testemunhas de Jeová, usamos para examinar se outras religiões são consideradas verdadeiras ou falsas. Então, esse mesmo critério, 5 pontos, 6 agora, usaremos para examinar se também cumprimos os critérios que esperamos que todas as outras religiões atendam. Parece um teste justo. Eu gostaria de ir direto ao assunto e nós estamos aqui no terceiro vídeo ainda sem fazer isso. E a razão é que ainda há obstáculos em nosso caminho. Sempre que levo esses assuntos aos amigos, eu recebo uma série de objeções tão uniforme em todos os sentidos que me levam a crer que esses não são pensamentos próprios, mas que foram implantados durante anos. E eu odeio usar esta palavra, doutrinação, porque eles quase sempre expressam palavra por palavra na mesma ordem. Deixe-me dar alguns exemplos. Pode começar com: mas nós somos a verdadeira organização, somos a organização de Jeová, não há outra organização. Para onde mais iremos? Isso então segue com algo como: não devemos ser leais à organização? Afinal, quem nos ensinou a verdade? E se algo está errado, devemos esperar em Jeová. Com certeza, não devemos nos antecipar. Além disso, quem está abençoando a organização? Não é Jeová? Não é evidente que a bênção dele está sobre nós? E quando você pensa sobre isso, quem mais está pregando as boas novas em todo o mundo? Não há mais ninguém fazendo isso. Isso meio que sai dessa forma em um único fluxo de pensamento. E eu percebo que ninguém realmente se sentou e pensou sobre isso. Então vamos fazer isso. Essas objeções são válidas? Vamos ver. Vamos considerá-las uma por vez. Então, uma das primeiras que surge é: esta é a verdadeira organização. Esta é realmente apenas uma afirmação que leva à questão: para onde mais iremos? Geralmente, de acordo com isso, as pessoas citam as palavras de Pedro para Jesus. Eles dirão: lembre-se de que quando Jesus disse à multidão que eles tinham que comer sua carne e beber seu sangue, e todos o deixaram, então ele se voltou para seus próprios discípulos e perguntou: vocês também querem ir? E o que Pedro disse? E quase sem exceção, e eu tive essa discussão ao longo dos anos com diferentes irmãos, eles dirão as mesmas palavras que Pedro disse: para onde mais iremos? Não é isso que você acha que ele disse? Bem, vejamos o que ele realmente disse. Você o encontrará no livro de João, capítulo 6, versículo 68. Portanto, Jesus disse aos 12: será que vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem declarações de vida eterna. Quem? Ele usa a palavra quem. Para quem iremos? E não para onde iremos? Agora, há uma grande diferença. Você vê, não importa onde estejamos, nós podemos ir a Jesus. Nós podemos estar sozinhos, podemos ficar amarrados no meio de uma prisão, ser o único servo verdadeiro, lá e recorrer a Jesus, ir até Ele. Ele é nosso guia, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Rei, Ele é nosso Mestre, Ele é tudo para nós. Não onde. Onde indica um lugar. Temos que ir a um grupo de pessoas, temos que estar em um lugar, temos que estar em uma organização. Se vamos ser salvos, temos que estar na organização, caso contrário, nós não seremos salvos. Não, a salvação vem por meio de Jesus, não através de ser membro associado ou afiliado a qualquer grupo. Não há nada na Bíblia que indique que você deva pertencer a um grupo particular de pessoas para ser salvo. Você deve pertencer a Jesus. E de fato é o que a Bíblia diz. Jesus pertence a Jeová, nós pertencemos a Jesus e todas as coisas pertencem a nós. Argumentando que não devemos colocar nossa confiança em homens, Paulo disse aos coríntios que estavam fazendo exatamente isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 a 23. Assim, que ninguém ponha-se orgulho nos homens,
porque a vocês pertence tudo. Quer Paulo, quer Apolo, quer Cefas, quer o mundo, quer a vida, quer a morte, quer as coisas presentes, quer as coisas por vir, tudo pertence a vocês. Por sua vez, vocês pertencem a Cristo. Cristo, por sua vez, pertence a Deus. Ok, então esse é o ponto 1. Mas ainda é preciso ser organizado, certo? Você precisa ter um trabalho organizado. Essa é a forma como sempre pensamos, e a isso segue outra objeção que surge o tempo todo. Jeová sempre teve uma organização. Ok, bem, isso não é exatamente verdade, porque até a formação da nação de Israel, 2.500 anos atrás, ele não tinha uma nação, ou um povo, ou uma organização. Ele tinha indivíduos como Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Enoque, voltando para Abel. Mas ele formou uma organização em 1513, antes da Era Comum, sob Moisés. Agora eu sei que haverá pessoas que dizem, espere um minuto, a palavra organização não aparece na Bíblia, então você não pode dizer que ele tinha uma organização. Bem, é verdade, a palavra não aparece, podemos discutir sobre isso, mas eu não quero entrar em uma discussão sobre palavras. Então vamos apenas nos apegar a isso como um dado que podemos dizer que organização é sinônimo de nação. É sinônimo de pessoas. Jeová tem um povo, ele tem uma nação, ele tem uma organização. Ele tem uma congregação. Vamos assumir que esses são sinônimos, porque realmente não muda o argumento que estamos criando. Ok, então, ele sempre teve uma organização desde Moisés, que foi quem introduziu a antiga aliança à nação de Israel, uma aliança que eles não cumpriram. Ok, então, seguindo essa lógica, o que acontece quando a organização vai mal? Sim, porque Israel foi mal muitas vezes. Começou muito bem, eles ocuparam a terra prometida, e então a Bíblia diz que por um período de algumas centenas de anos, cada homem fez o que era certo aos seus próprios olhos. Isso não significava que eles faziam qualquer coisa que queriam. Eles estavam sob a lei, eles tinham que obedecer à lei e obedeciam quando eram fiéis. Mas eles faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Em outras palavras, não havia ninguém em cima deles dizendo, não, você precisa obedecer à lei desse jeito, você tem que obedecer à lei daquele jeito. Por exemplo, os fariseus nos dias de Jesus disseram ao povo exatamente como obedecer à lei. Você sabe no sábado quanto de trabalho você poderia realizar? Você poderia matar uma mosca no sábado? Eles criaram todas essas regras, mas no início da fundação de Israel, naquelas primeiras centenas de anos, os patriarcas eram o chefe da família e cada família era basicamente autônoma. O que aconteceu quando houve disputa entre famílias? Bem, eles tinham juízes e um dos juízes era uma mulher, Débora. Então isso mostra que a visão que Jeová tem das mulheres talvez não seja a mesma visão que temos. Ele de fato tinha uma mulher juiz em Israel. Uma mulher juiz em Israel. É um pensamento interessante, algo para outro artigo ou outro vídeo no futuro. Por enquanto, vamos deixar por isso mesmo. O que aconteceu depois disso? Eles se cansaram de decidir por si mesmos, aplicando a lei para si mesmos. Então, o que eles fizeram? Eles queriam um rei. Eles queriam que um homem os governasse. Jeová disse, essa é uma péssima ideia. Ele usou Samuel para lhes dizer, e eles disseram, não, ainda teremos um rei sobre nós. Queremos um rei. Então eles conseguiram um rei e as coisas realmente começaram a ir mal depois disso. Deste modo, chegamos a um dos reis, o rei da nação das 10 tribos, Acabe, que se casou com uma estrangeira, Jezabel, a qual o induziu a adorar Baal. Por isso, o culto a Baal tornou-se desenfreado em Israel. E aí você tem o pobre Elias, ele quer ser fiel. Ele foi enviado para pregar ao rei poderoso e dizer que ele estava agindo errado. Não é de surpreender que as coisas não tenham corrido bem. As pessoas no poder não gostam que digam a elas que estão erradas, especialmente quando a pessoa que está dizendo está falando a verdade.
A única maneira de lidar com isso em sua mente, silenciar o profeta, que é o que eles pretendiam fazer com Elias. E ele teve que fugir para salvar sua vida. Então, ele escapou pelo caminho do Monte Horebe, buscando orientações de Deus. E em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, lemos: Ele respondeu: Tive um zelo muito grande por Jeová, o Deus dos exércitos, pois o povo de Israel abandonou o teu pacto, derrubou os teus altares, derrubou os teus profetas à espada, e eu fui o único que sobrou. Agora eles estão querendo tirar a minha vida. Bem, ele parecia estar um pouco deprimido, o que é compreensível. Afinal, ele era apenas um homem com todas as fraquezas dos homens. Podemos entender como seria estar sozinho, ter sua vida ameaçada, pensar que tudo que você tem está perdido. No entanto, Jeová deu a ele palavras de encorajamento. Ele disse no 18º verso: E ainda tenho 7.000 homens em Israel, todos os que não se ajoelharam diante de Baal e que não o beijaram. Isso deve ter sido um choque para Elias e provavelmente um incentivo também. Ele não estava sozinho. Havia milhares como ele, milhares que não haviam se curvado a Baal, que não tinham adorado o falso Deus. Que pensamento! Então Jeová deu a ele força e a coragem para voltar, e ele fez isso e foi bem sucedido. Mas aqui está o interessante. Se Elias quisesse adorar, e se aqueles 7.000 homens fiéis quisessem adorar, onde eles adorariam? Eles poderiam ir para o Egito, eles poderiam ir para a Babilônia, eles poderiam ir para Edom ou qualquer outra nação? Não. Todos aqueles possuíam uma falsa adoração. Eles tiveram que ficar em Israel. Existia a lei de Moisés e os regulamentos e a verdadeira adoração. No entanto, Israel não estava praticando a adoração verdadeira. Eles estavam praticando o culto a Baal. Então, esses homens tiveram que encontrar uma maneira de adorar a Deus por conta própria, de sua própria maneira. E muitas vezes, em segredo, porque eles sofreriam oposição e seriam perseguidos e até mortos. Jeová disse: Bem, já que vocês são os únicos fiéis, farei de vocês uma organização. Eu vou afastar a organização de Israel e começar com vocês uma organização. Não, ele não fez isso. Por 1.500 anos, ele continuou com a nação de Israel como sua organização, ao longo do bem e do mal. E o que aconteceu é que frequentemente essa organização era má e apóstata. Todavia, sempre houve fiéis, e esses são os que Jeová notou e apoiou, assim como apoiou Elias. Então, rapidamente avançou 9 séculos para o tempo de Cristo. Aqui Israel ainda é a organização de Jeová. Ele enviou seu filho como uma chance, uma última chance para esses se arrependerem. E é isso que ele sempre faz. Você sabe, nós conversamos sobre isso. Bem, devemos esperar em Jeová, e a ideia é que ele consertará as coisas. Mas Jeová nunca consertou as coisas, porque isso significaria interferir no livre-arbítrio. Ele não entra na mente dos líderes e os faz fazer a coisa certa. O que ele faz é que ele lhes envia pessoas profetas. E ele fez isso ao longo dessas centenas de anos para tentar fazer com que se arrependessem. Algumas vezes eles se arrependeram e outras não. Finalmente, ele enviou seu filho, e em vez de se arrependerem, o mataram. Então, essa foi a gota d'água, e por causa disso, Jeová destruiu a nação. Então, é assim que ele lida com uma organização que não segue sua direção, suas ordens. Ele finalmente, depois de dar-lhes muitas oportunidades, os destrói. Ele acaba com a organização. E foi o que ele fez. Ele destruiu a nação de Israel. Já não era sua organização. A antiga aliança não estava mais em vigor. E ele fez uma nova aliança, e isso com indivíduos que eram israelitas. Então, ele ainda levou da semente de Abraão homens fiéis. Mas agora, ele trouxe das nações mais homens fiéis.
Outros que não eram israelitas e se tornaram israelitas no sentido espiritual. Portanto, agora ele tem uma nova organização. Então, o que ele fez? Ele continuou apoiando essa organização e até o final do primeiro século. Jesus inspirou João a escrever cartas para várias congregações de sua organização. Por exemplo, ele criticou a congregação em Éfeso por sua falta de amor, por deixar o amor que eles tinham no princípio. Em Pérgamo, eles estavam aceitando o ensino de Balaão. Lembre-se que Balaão induziu os israelitas a praticar idolatria e imoralidade sexual. Eles estavam aceitando esse ensino. Havia também uma seita de Nicolau que eles estavam tolerando. Então, o sectarismo estava entrando na congregação, na organização. Em Tiatira, eles toleravam a imoralidade sexual, como também a idolatria e o ensino de uma mulher chamada Jezabel. Em Sardes, eles estavam espiritualmente mortos. Em Laodiceia e Filadélfia, eles estavam apáticos. Todos esses foram pecados que Jesus não pôde tolerar, a menos que fossem corrigidos. Ele lhes deu um aviso. Este é novamente o mesmo processo. Envia um profeta, nesse caso os escritos de João, para avisá-los. Se eles corresponderem, bom, e se não, então o que ele faz? Para fora. Mesmo assim, naquela época houve pessoas que foram fiéis na organização. Assim como havia pessoas no tempo de Israel que eram fiéis a Deus. Vamos ler o que Jesus tinha a dizer para aqueles indivíduos. Contudo, vocês têm alguns em Sardes que não contaminaram suas vestes, e eles andarão comigo com vestes brancas, porque são dignos. Aquele que vencer estará vestido assim, com vestes brancas, e eu de modo algum apagarei seu nome no livro da vida, mas reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Essas palavras também se aplicam a outros fiéis nas outras congregações. Indivíduos são salvos, não grupos. Ele não salva você porque você tem um cartão de membro em alguma organização. Ele salva você porque você é fiel a ele e ao Pai dele. Ok. Então reconhecemos que a organização agora era a congregação cristã. Isso foi no primeiro século, e reconhecemos que ele, Jeová, sempre teve uma organização, certo? Ok, então. Qual era a organização no século IV? No sexto século? No 10º século? Ele sempre teve uma organização. Havia uma igreja católica, havia uma igreja ortodoxa grega. Eventualmente, então, outras igrejas se formaram e a reforma protestante aconteceu. Mas durante todo esse tempo, Jeová sempre teve uma organização. E, no entanto, como testemunhas, afirmamos que essa era a igreja apóstata, o cristianismo apóstata. Bem, Israel, sua organização, foi apóstata muitas vezes. Sempre houve pessoas fiéis em Israel, e eles tiveram que ficar em Israel, não puderam ir para outras nações. E os cristãos? Um cristão na Igreja Católica que não gostou da ideia do inferno de fogo e do tormento eterno, que discordava da imortalidade da alma como sendo doutrina do paganismo, que dizia que a Trindade era um falso ensinamento, o que esse indivíduo faria? Sair da congregação cristã? Sair e se tornar um muçulmano? Um hindu? Não. Ele tinha que permanecer cristão. Ele tinha que adorar a Jeová Deus. Ele tinha que reconhecer o Cristo como seu Senhor e Mestre. Então, ele tinha que permanecer na organização que era o cristianismo. Assim como Israel tinha sido, esta agora era a organização. Então, agora, avançamos rapidamente para o século XIX. E você tem muitas pessoas que estão começando a contestar as igrejas novamente. Elas formam grupos de estudo da Bíblia. A Associação dos Estudantes da Bíblia é um dentre vários grupos de estudo da Bíblia em todo o mundo que se uniram, mas ainda mantém sua individualidade porque não estavam sob ninguém, exceto Jesus Cristo. Eles o reconheceram como seu Senhor. Russell foi um deles, que começou a publicar livros e revistas.
A sentinela, por exemplo, a qual os estudantes da Bíblia começaram a seguir. Tudo certo. Então, Jeová olhou para baixo e disse, ok, vocês estão fazendo a coisa certa, então eu vou fazer de vocês minha organização, assim como eu fiz os 7.000 homens que não dobraram o joelho para Baal em Israel? Não, ele não fez isso, de modo que ele não faria isso agora. Por que ele faria isso? Ele tem uma organização, o cristianismo. Dentro dessa organização existem falsos adoradores e verdadeiros adoradores, mas há uma organização. Então, quando pensamos nas testemunhas de Jeová, gostamos de pensar, não, somos a única verdadeira organização. Bem, qual seria a base para fazer essa suposição? Que ensinamos a verdade? Ok. Bem, até Elias e os 7.000 foram reconhecidos por Deus como verdadeiros adoradores, e, no entanto, ele não os transformou em sua própria organização. Portanto, mesmo se ensinarmos apenas a verdade, não parece haver uma base bíblica para dizer que somos a única organização verdadeira. Mas vamos dizer que há. Digamos que haja uma base para isso. Ok, é justo. E não há nada que nos impeça de examinar as Escrituras para garantir que somos a verdadeira organização, que nossos ensinamentos são verdadeiros. Então o quê? Então não somos a verdadeira organização por nossa própria definição. Ok. No entanto, e quanto às outras objeções que devemos ser leais? Temos ouvido muito isso nos últimos tempos sobre lealdade. Houve uma convenção toda sobre esse tema. Foi alterado o texto de Miqueias 6:8 de ame a benignidade para ame a lealdade, a qual não é a forma que foi escrito em hebraico. Qual a razão para isso? Porque está se referindo de lealdade ao corpo governante, lealdade à organização. Bem, no caso de Elias, o corpo governante de seus dias era o rei, e o rei foi nomeado por Deus, porque foi uma sucessão de reis. E Jeová nomeou o primeiro rei, ele nomeou o segundo rei. Então, através da linhagem de Davi, vieram os outros reis. Você poderia argumentar, com base bíblica, que eles foram designados por Deus. Se eles fizeram o bem ou o mal, foram designados por Deus. Foi Elias leal ao rei? Se ele tivesse sido, ele teria adorado Baal. Ele não poderia fazer isso porque sua lealdade teria sido dividida. Sou eu leal ao rei ou sou leal a Jeová? Portanto, só podemos ser leais a qualquer organização se essa organização estiver 100% de acordo com Jeová. E se for assim, então não poderíamos dizer que somos leais a Jeová e deixá-la. Mas estaríamos nos deixando ir longe demais se começássemos a pensar, eu tenho que ser leal a homens. Afinal, quem nos ensinou a verdade? Esse é o argumento que você conhece. Eu não aprendi a verdade sozinho. Eu aprendi com a organização. Ok. Portanto, se você aprendeu a verdade com a organização, agora deve ser leal à organização. Esse é basicamente o raciocínio que estamos traçando. Bem, um católico poderia usar o mesmo raciocínio, ou um metodista, batista ou mórmon. Aprendi com minha igreja, por isso devo ser leal a eles. Mas você diria, não, isso é diferente. Bem, como é diferente? Bem, é diferente, porque eles estão ensinando coisas falsas. Agora estamos de volta à estaca zero. Essa é a razão dessa série de vídeos. Garantir que estamos ensinando coisas verdadeiras. E se nós estamos, ótimo, o argumento é válido. Mas se não estamos, então o argumento se volta contra nós. E quanto às boas novas, esse é outro argumento que sempre vem à tona. É a mesma história. Sim, somos os únicos que pregam as boas novas em todo o mundo. Esse argumento ignora o fato de que 1/3 do mundo afirma ser cristão. Como eles se tornaram cristãos? Quem os ensinou as boas novas ao longo dos séculos para que 1/3 do mundo, mais de 2 bilhões de pessoas, sejam cristãs? Sim, mas eles são falsos cristãos, você diz. Eles receberam falsas boas novas. Ok, por quê? Porque eles receberam as boas novas com base em falsos ensinamentos. Estamos de volta à estaca zero.
Se nossas boas novas são baseadas nos verdadeiros ensinamentos, nós podemos afirmar sermos os únicos a pregar as boas novas. Mas se estamos ensinando falsidades, como somos diferentes? E essa é uma pergunta muito séria, porque as consequências de ensinar as boas novas baseadas em falsidades são muito, muito graves. Vejamos Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Em sua carta aos Gálatas, Paulo aborda um problema que existia naquela época e que continua existindo até hoje em nossos dias. No capítulo 1, versículo 6, ele diz: Estou admirado de que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou com a bondade merecida de Cristo para seguirem outro tipo de boas novas. Não que haja outras boas novas, mas há alguns que estão perturbando vocês e querendo distorcer as boas novas a respeito do Cristo. No entanto, mesmo que um de nós ou um anjo do céu lhes declare como boas novas algo além das boas novas que lhes declaramos, que ele seja amaldiçoado. Como acabamos de dizer, digo agora novamente, quem quer que esteja lhes declarando como boas novas algo além daquilo que vocês aceitaram, seja amaldiçoado. Então, voltamos para esperar em Jeová. Ok, vamos tirar um minuto aqui e fazer uma pequena pesquisa sobre esperar em Jeová. E a propósito, devo mencionar que isso está sempre relacionado a uma outra, favorita minha, aplicação incorreta. Ok, correr à frente significa que estamos criando nossas próprias doutrinas. Mas se estamos tentando encontrar os verdadeiros ensinamentos de Cristo, então, pelo contrário, nós corremos para a direção oposta. Retornamos a Cristo, de volta à verdade original e não seguindo adiante com nossos próprios pensamentos. Quanto a esperar em Jeová, vamos para a biblioteca da Torre de Vigia e veja como essa expressão é usada na Bíblia. Então, o que eu fiz foi entrar nas palavras esperar e esperando. Separado por uma barra vertical, encontramos todas as ocorrências onde uma dessas duas palavras existe na frase, juntamente com o nome Jeová. Existem 47 ocorrências no total, e para economizar tempo, não vou passar por todas elas, porque algumas são relevantes, outras não. Por exemplo, a primeira ocorrência em Gênesis é relevante. Diz, eu esperarei a salvação que virá de ti, ó Jeová. Então, quando dizemos esperar em Jeová, podemos usar isso no contexto de esperar por Ele para nos salvar. No entanto, a próxima ocorrência está em Números, onde Moisés disse, esperem ali, e eu ouvirei o que Jeová ordenará a respeito de vocês. Portanto, isso não é relevante para a nossa discussão. Eles não esperam por Jeová, mas as duas palavras ocorrem na frase. Então, para economizar o tempo de passar por cada ocorrência e ler cada uma agora, vou extrair aquelas que são relevantes e dizem respeito à espera em Jeová em algum sentido. No entanto, recomendo que você faça essa pesquisa no seu próprio ritmo para garantir que tudo o que você está ouvindo está correto, de acordo com o que a Bíblia ensina. Então, coloquei aqui as passagens nas Escrituras que são relevantes para a nossa discussão e análise. E já em Gênesis lemos, esperando em Jeová pela salvação. A próxima está em Salmo. Nesse texto, o sentido é muito igual, esperando por ele pela salvação. Assim como é o Salmo 33:18, onde fala sobre esperar por seu amor leal, enquanto seu amor leal refere-se ele manter suas promessas à medida que ele nos ama. Ele cumpre suas promessas para nós. O próximo também contém a mesma ideia, seu amor leal, Salmo 33:22. Então, novamente estamos falando sobre salvação, no mesmo sentido. Fique quieto perante Jeová, diz Salmo 37:7, e aguarde por ele com expectativa. Não fique aborrecido por causa do homem, que é bem-sucedido nas suas tramas. Neste caso, se alguém está nos enganando ou abusando de nós ou tirando vantagem de nós em qualquer sentido, esperamos em Jeová para resolver o problema. O próximo texto fala,
Que Israel continue esperando por Jeová, pois Jeová é leal no seu amor e tem grande poder de redenção. Redenção, ele está falando de salvação. E o próximo fala sobre amor leal e o próximo fala sobre salvação. Então, realmente, quando estamos falando sobre esperar em Jeová, tudo se relaciona a esperar por Ele pela nossa salvação. Então, se acontecer de estarmos em uma religião que ensina mentiras, a ideia não é tentar consertar essa religião. Essa não é a ideia. A ideia é permanecermos fiéis a Jeová, leais a Ele. O que significa que aderimos à verdade, assim como Elias fez, e não nos desviarmos da verdade, mesmo que aqueles ao nosso redor o façam. Mas, por outro lado, não nos apressamos e tentamos consertar as coisas sozinhos. Esperamos que Ele nos salve. Tudo isso te assusta? Obviamente, estamos sugerindo, mas ainda não provamos que alguns de nossos ensinamentos são falsos. Agora, se esse for o caso, voltamos à pergunta: para onde mais iremos? Bem, nós já dissemos, não vamos a nenhum outro lugar, não vamos para uma pessoa. Mas o que isso significa? Como testemunhas de Jeová, e eu estou falando por minha própria experiência, sempre pensamos que nós estamos num navio. A organização é como um navio ou arca. Está indo em direção ao paraíso. Está navegando em direção ao paraíso. Todos os outros navios, todas as outras religiões, e algumas delas são grandes navios, outras são pequenos veleiros, enfim, todas as outras religiões estão indo na direção oposta. Eles estão indo em direção à cachoeira. Eles não sabem disso, certo? Então, se de repente eu perceber que meu navio é baseado em doutrina falsa, eu também estou navegando com o resto. Eu estou indo em direção à cachoeira. Para onde eu vou? Veja, o pensamento é que eu preciso estar em um navio, porque como vou chegar ao paraíso se eu não estiver em um navio? Eu não sou capaz de nadar o tempo todo. Então, de repente me ocorreu: precisamos de fé em Jesus Cristo. E o que essa fé nos permite é que ela nos capacita, nos habilita, nos dá o poder de andar sobre a água. Nós podemos andar sobre a água. Foi o que Jesus fez. Ele literalmente andou sobre a água pela fé. E ele fez isso não em uma demonstração exibicionista de poder, mas para frisar um ponto muito importante. Com fé podemos mover montanhas. Com fé podemos andar sobre a água. Não precisamos de mais ninguém ou qualquer outra coisa, porque temos o Cristo. Ele pode nos levar lá. E se voltarmos ao relato de Elias, podemos ver quão maravilhoso é esse pensamento e como nosso Pai é atencioso. E como Ele está interessado em nós em um nível individual. Em 1 Reis 19:4, lemos: Elias entrou no deserto e caminhou durante um dia. Ao encontrar uma giesta das vassouras, sentou-se debaixo dela e pediu para morrer. Ele disse: já chega, agora, ó Jeová, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados. Agora, o que é surpreendente nisso é que isso é uma resposta à ameaça de Jezabel contra a sua vida. E, no entanto, este homem já havia realizado uma série de milagres. Ele parou a chuva, derrotou os sacerdotes de Baal em uma disputa entre Jeová e Baal, em que o altar de Jeová foi consumido pelo fogo no céu. Com tudo isso que ele viveu, você pode pensar como esse homem de repente se tornou tão infeliz, tão medroso. Isso apenas mostra que somos todos humanos e não importa o quão bem nos saímos num dia, em outro dia nós podemos ser uma pessoa totalmente diferente. Jeová reconhece nossas falhas, Ele reconhece nossas deficiências, Ele entende que somos apenas poeira e Ele ainda nos ama. E isso se manifesta pelo que acontece a seguir. Jeová envia um anjo para castigar Elias? Ele o repreende? Ele o chama de fraco? Não, pelo contrário, diz o versículo 5. Então ele se deitou e adormeceu debaixo da giesta das vassouras.
De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Quando ele olhou, havia junto à sua cabeça um pão redondo sobre as pedras aquecidas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou. Mais tarde, o anjo de Jeová veio pela segunda vez, tocou nele e disse: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. A Bíblia revela que com esse alimento nutritivo, ele caminhou por 40 dias e 40 noites. Portanto, não era um alimento simples, havia algo de especial lá. Mas o interessante é que o anjo tocou 2 vezes. Ao fazê-lo, ele deu a Elias um poder especial para continuar. Ou se foi simplesmente o ato de compaixão genuína por um homem enfraquecido, não temos como saber. Mas o que aprendemos com esse relato é que Jeová cuida dos que são fiéis a Ele, em base individual. Ele não nos ama coletivamente, Ele nos ama individualmente, assim como um pai ama a cada um e a todos os seus filhos à sua maneira. Portanto, Jeová nos ama e nos sustenta, mesmo quando estamos para baixo a ponto de querer morrer. Então, aí está. Agora passaremos para o nosso 4º vídeo. Finalmente, como se diz, vamos ao que interessa. Vamos começar com algo que chamou minha atenção. Em 2010, as publicações saíram com uma nova compreensão da geração. E isso foi para mim a primeira gota d'água. Vamos analisar isso. Mas vamos deixar para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Eu sou Eric Wilson. Até mais por enquanto.